E aí galerinha, tudo certo, nada errado? Vamos lá para mais uma videoaula nossa e hoje nós vamos falar da nossa grande independência do Brasil, certo? Depois que tem vários acordos, várias coisas, várias tentativas de invasão a Portugal, Portugal se alia à Espanha, França se alia à Espanha para poder invadir Portugal e aí os portugueses, principalmente a família real, eles fogem para o Brasil. E no meio dessa fuga, Dom João VI, que ele é um cara esperto, ele diz que Portugal agora, o Brasil é o Reino Unido de Portugal. O Reino Unido de Portugal quer dizer que ele tem poder nas duas coroas, tanto na coroa portuguesa quanto na coroa brasileira. Por que ele fez isso? Para justamente quando Portugal fosse invadido, ele não perdesse a coroa dele, coroa portuguesa. E ele vai ficar isso aí por alguns tempos. Ele chega aqui em 1808 e vai embora em 1821, depois da morte de Napoleão, depois de todos os acordos afirmados com a França, que não vai ter mais invasão e tudo mais, e aí eles cessam. Em 1821 a família não, né? Dom João VI e uma parte da família vai para Dom João VI, Carlota Joaquina e outras pessoas vão embora para Portugal para continuar a sua vida lá. Retornam para ter a sua vida lá. Certo? Vamos lá. Independência do Brasil. Dom Pedro I declara a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Um ano após a saída do seu pai daqui do nosso país. Por que um ano depois? Primeiro, Dom Pedro I ele tinha ele tinha que pagar os impostos que Dom João deixou aqui para ele pagar a Portugal, certo? Porque nós éramos colônia portuguesa. Ele tinha que pagar muito imposto, na verdade, né? E aí ele não estava querendo fazer mais isso porque a população estava descontente com o pagamento de impostos. E aí ele foi pressionado literalmente ao dia 7 de setembro de 1822 a declarar a independência do Brasil. A alta burguesia brasileira, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de negros, né? Os escravocratas estavam pressionando justamente porque ele tinha que pagar um imposto ao Brasil e imposto a Portugal. Então ele pagava dois tipos de impostos. Então para que pagar dois tipos de impostos? Para pagar um só com a declaração da independência do Brasil, né? Então eles estavam pressionando Dom Pedro I para que Dom Pedro, até então, para que ele declarasse a independência do Brasil. E aí ele faz isso, certo? Só que o que aconteceu? Quando o Dom Pedro declara a independência do Brasil, ele muda todas as leis, muda todas as regras, muda muita coisa aqui no Brasil. E a burguesia ela não aceitou essa mudança, porque eles queriam só que mudasse o dono do país, né? Eles queriam que tirasse Portugal, mas o Brasil continuasse da mesma forma, sendo escravocrata, ganhando seus privilégios e tudo mais. E Dom Pedro sabia que isso não iria acontecer até então, porque o Brasil independente ele teria que conquistar os países para reconhecer a independência do Brasil. Portugal não quis reconhecer a independência do Brasil, certo? Porque ele perdeu a colônia, uma das maiores colônias produtivas do Brasil, porque até então o Brasil é um país continental e ele não tinha mais a questão do Tratado de Tordesilhas ali. O Brasil já era Brasil, já tinha mais ou menos esse território todo que nós temos hoje na mão de Portugal. Então ele ia perder muita coisa, principalmente minérios e essas coisas mais. Beleza? E aí a burguesia foi contra essa mudança de governo ou de poder, de regras, na verdade. E aí nós temos o dia do Fico. O dia do Fico foi um dos dias mais importantes do Brasil também, porque Dom João havia morrido, certo? E Dom Pedro I, a corte portuguesa queria que Dom Pedro I voltasse para Portugal para assumir o trono do pai. E ele disse que não iria. Ele
foi lá, questionou, e todo mundo tentando levar ele de volta a Portugal, e ele disse que não iria, porque iria ficar no país dele, né? Porque Dom Pedro se considerava brasileiro, porque ele veio para cá aos 8 anos de idade. E aí ele vai na sacada do palácio, lá no Rio de Janeiro, e diz ao povo uma célebre frase que até hoje ela é lembrada: se é para o bem da nação e felicidade do meu povo, diga ao povo que fico. Justamente porque foi isso o dia do fico, né? Ele foi lá e disse isso na sacada do Palacete, no Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil neste momento. E com isso todo o povo se exaltou, porque Dom Pedro estava lutando literalmente contra as ordens de Portugal. O povão, aquela galera lá que ralava e tal. A elite foi contra, porque queria uma pessoa que fosse do Brasil para governar o Brasil. Dom Pedro não era brasileiro, Dom Pedro era português. Ele tinha, como nós falamos hoje, a dupla nacionalidade. Mas até então, o que valia para eles era justamente a nacionalidade brasileira. E os escravocratas também, eles iam perder muito, porque eles iam ter que pagar um imposto. Os 2 impostos que ele pagava ia se tornar um só. E aí, nesse um só, ia ser a mesma coisa que pagar 2. Né? E aí, com a independência do Brasil. E eles não queriam. Sociedade escravocrata, os comerciantes burgueses também começaram a pagar imposto muito alto. E eles queriam que Dom Pedro fosse embora e alguém ficasse no lugar dele. Mas isso durou alguns anos, até Dom Pedro voltar a Portugal e tudo mais, mas ele deixa aqui o herdeiro, e depois a gente fala sobre isso, tá? Mas vamos falar por aí. A elite portuguesa queria que Pedro criasse uma constituição, na verdade, que favorecesse eles, mas Dom Pedro ele não queria. Por quê? Dom Pedro, quando ele veio para Portugal, ele veio de Portugal para cá, ele não viveu a corte portuguesa como o pai e a mãe. Ele literalmente viveu como é que eu posso dizer? Ele viveu entre o povo brasileiro. Ele não era um príncipe cheio de fricote, cheio de coisinhas. Dom Pedro I, ele viveu literalmente entre os pobres. Ele fazia seus trabalhos de doações de comida e tal, entre o povo mesmo. Dom Pedro era o cara do povão. E ele não queria favorecer a elite, né? Só que tem coisas que acontecem que não dá para agradar gregos e troianos. Isso é um ditado. Né? Ou então, mais fácil ainda. Se Jesus, que veio à Terra, não agradou o mundo, imagine uma pessoa só. O Filho de Deus veio à Terra para fazer o bem. Imagine uma pessoa que governava um povo agradar, né? Então não dá para se agradar a 2 pessoas ao mesmo tempo. Então aí Portugal, Dom Pedro I, ele consegue fazer muita coisa, muitas inovações. Ele consegue construir o Jardim Botânico, ele consegue construir a Biblioteca Nacional, que com a ajuda do pai, na verdade, né? Dom João ainda está aqui para fazer a construção da Biblioteca Nacional. Aí, a partir do reinado de Dom Pedro, ele já consegue fazer o Jardim Botânico, fazer as estradas, iluminação de toda a região, principalmente a região do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, que é ali o triângulo onde eles vai viver mais, mas também ele também já tem, aí nós temos a Constituição de Portugal, a Inglaterra já reconhece, deixa eu ver se é o próximo slide, não é o Brasil independente. Teve confronto armado entre portugueses e brasileiros. O regime monárquico foi mantido como forma de governo no Brasil, enquanto a república foi o regime adotado pela maioria dos países americanos. O primeiro governante do Brasil estrangeiro, afinal, Dom Pedro II era português. Mesmo após a independência, Dom Pedro I se envolvia constantemente na política,
daquele país, apesar de ter abdicado de seus direitos da coroa portuguesa. Certo? Então aí essa questão de Dom Pedro, ele era um cara que ele se metia muito na questão constituinte, justamente porque ele queria ajudar o povo. Ele queria estar do lado do povo. O povo era literalmente o povo dele, né? Não tinha essa... Tinha a questão do reinado, tinha a questão dele ser rei, tinha a questão dele ser imperador, tinha a questão política dele também, falar com políticos, certo? De alto escalão, fazer favorecimento a muita gente do alto escalão, mas ele também favorecia o povo. Pouco, mas favorecia, então o povo gostava dele. E a independência do Brasil cria uma crise entre Portugal e a Áustria, justamente porque a princesa Leopoldina, que é a esposa de Dom Pedro I, ela é austríaca, né? Então, com o rompimento entre Brasil e Portugal, o rompimento também acontece entre a coroa portuguesa e a coroa austríaca. E aí nós temos essa crise entre os dois países. Na verdade, os três países, né? Porque nós estamos falando aí do Brasil, Portugal e Áustria. Império Austro-Húngaro, na verdade, né? Então, essa galera ainda está aí nesse conflito, gera conflito, justamente a independência do Brasil para todo mundo. A crise entre o povo e a elite, eu já falei, né, que é justamente a questão entre o povo ter direitos também, que Dom Pedro fez isso para que o povo tivesse direito. E os grandes fazendeiros que lutavam contra Dom Pedro I, justamente para ele fazer direito, dar mais direitos aos fazendeiros que o povo. E ele não queria fazer isso, mas ele foi obrigado a fazer. Nós temos aí as lutas internas, literalmente, externas, na verdade. Portugal queria o retorno, como eu já falei, né? A Inglaterra é o primeiro país a aceitar a independência do Brasil, justamente porque ela foi muito favorecida com isso, com matéria-prima. Muita matéria-prima brasileira saiu daqui para Portugal, ou para a Inglaterra. E aí eles aceitaram literalmente, começaram também a navegar com os barcos ingleses, o Brasil também. E tem a doutrina Moore. Vamos lá, a doutrina Moore também resumida é uma expressão americana para os americanos. Foi um posicionamento anunciado pelo presidente estadunidense James Moore em 1823, que defendia a autodeterminação dos países americanos em relação à Europa. Ao longo da história, esse pensamento justificou e norteou várias ações de intervenção realizada pelos Estados Unidos no continente. O que é isso? Ele dava autonomia à colônia a se libertar da metrópole. Acabou. Qualquer colônia que tivesse aqui, no novo continente, tanto da América do Norte, a última pontinha lá da América do Sul, ele quisesse declarar a independência, ele teria ajuda de todo o continente americano para isso. Então, esse presidente norte-americano, ele consegue justamente, ou estadunidense, né? Ele consegue justamente fazer que a galera comece a fazer essas independências. Vários países começam a ter independência e tem ajuda justamente dos Estados Unidos para que isso aconteça. E aí, certo, nós temos a Assembleia Constituinte. O que é a Assembleia Constituinte? Juntam os principais pensadores e vão elaborar a Constituição. Em 1822, certo? No final de 1822, Dom Pedro I chama os principais pensadores, filósofos e tudo mais, escritores, romancistas, todos os letrados, advogados, profissionais liberais e tudo mais, para fazer a Constituição. E aí eles conseguem fazer a Constituição de 1824. Nós passamos 2 anos sem Constituição e sobre o reinado, só sobre as ordens de Dom Pedro, sobre decretos, sobre alguns mandatos dele, certo? Até a Constituição de 1824. A Confederação do Equador foi uma luta mais entre a galera que queria que o país fosse federalista, tivesse um presidente nacional, um presidente brasileiro, e os centralistas que queriam que Dom Pedro continuasse no poder aí por um determinado momento.
E nós chegamos na guerra da Cisplatina, certo? Foi a última guerra lá que Dom Pedro lutou pelo Brasil, porque aí depois ele não aguenta mais a pressão, nem do povo daqui, nem do povo português, e aí ele vai lutar e ele vai embora. Mas aí ele luta a Guerra da Cisplatina ainda. O que era a Guerra da Cisplatina? Era justamente o domínio ali entre o Rio da Plata, que passava entre 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, certo? Então esses 4 países eles lutavam pelo domínio desse rio, porque literalmente era uma forma de entrar pelo rio e sair no mar. Fora o porto alguns portos brasileiros que estavam aí em grande desenvolvimento, principalmente 2 portos: o Porto de Suape e o Porto de Santos em São Paulo. Suape em Pernambuco, porque foi uma das capitanias hereditárias mais fortes também do Nordeste, e o de Suape Santos, que é justamente o porto que nós temos aí com maior evacuação até hoje de mercadorias, tanto importação quanto exportação, certo? E aí, galerinha, a gente vai ficando por aqui nessa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Vai estar no material adicional. E um grande beijo do gordo e até a próxima!